Olá, meus caros alunos do Colégio Sagrada Família. Aqui quem está falando é a professora Aline Barbosa, de Língua Portuguesa. E hoje eu trago para vocês uma aula muito especial sobre homônimos e parônimos, tá bom? Essa aula é específica para os alunos do sexto ano, mas se você é aluno de outro ano do Fundamental 2, quer revisar, quer aprender um pouco mais, assiste lá. Anota suas dúvidas e qualquer coisa, entre em contato comigo, tá bom? Vamos, que a aula já vai começar, tá certo? Prestem atenção, se você ainda não pegou o seu material, pega o seu livro, pega seu caderno e todo o seu material para que a gente possa estar aí interagindo juntos, ok? Vamos para a nossa aula? Bom, nessa aula de hoje, nós veremos, como eu falei anteriormente, os conceitos do que são palavras homônimas e do que são palavras parônimas. E também vamos ver os tipos de homônimos, ok? Eu acredito que vocês do sexto ano estão lembrados que nós vimos anteriormente os sinônimos e os antônimos. Então, nessa aula, nós vamos dar continuidade nesses conteúdos, mas agora com homônimos e parônimos, ok? Vamos seguindo? Bom, o que são palavras parônimas, né? Essa palavrinha é um pouco difícil de ser pronunciada, mas ela dá nome a um conteúdo muito importante. E vocês vão ver que às vezes nós utilizamos essas palavras no dia a dia e não nos damos conta que se tratam de palavras parônimas. Olha aí o conceito. Os parônimos são aquelas palavras parecidas na grafia. Professora, o que é grafia? Na escrita. São palavras que têm uma escrita muito semelhante. E na pronúncia. O que é pronúncia? Na fala, na oralidade. Então, grafia, escrita e pronúncia, fala, ok? Embora tenham um sentido totalmente diferente. Então, lembrem-se, o que é uma palavra parônima? Ela vai ter grafia, que é escrita, pronúncia, que é fala, semelhante a outras. Porém, o que é que vai acontecer? O sentido, a interpretação, o significado dessa palavra vai ser totalmente diferente das que são parecidas com ela, tá bom? Vamos ao primeiro exemplo. Nós temos aí flagrante, que é evidente, e fragrante, que se refere a perfumado, né? Odor perfumado. Então, percebam que essas duas palavras que estão em destaque, que estão em vermelho, são muito parecidas no que se refere à escrita e no que se refere à fala, à pronúncia. No entanto, elas têm sentidos diferentes. Exemplo, o homem foi pego em flagrante. Ou seja, ele foi pego na ação, ele foi pego realizando o furto, realizando o roubo naquele momento. Fragrante no sentido de perfumado, de fragrância, ok? Vamos para o próximo exemplo que está aí, ó, logo abaixo no slide. Inflação se refere a alta de preços, aumentar o preço de objetos, de alimentos, de gasolina e assim por diante. E infração no sentido de violação, no sentido de delito. Por exemplo, nesse tempo agora de coronavírus, muitas coisas, principalmente alimentos como feijão, arroz, estão aumentando. Isso se refere à inflação, ao aumento nos preços, ao crescimento no que se refere aos preços dos produtos. Infração se refere à violação. Exemplo, se uma pessoa ela dirige o seu carro e estaciona na vaga de uma pessoa que é idosa ou de uma pessoa que é deficiente, se essa vaga é reservada para um idoso ou para um deficiente, e essa pessoa que não faz parte desse grupo estaciona seu automóvel ali, ela está cometendo uma infração de trânsito, uma violação de uma lei, uma violação de uma regra. Então, percebam que as palavras parônimas, pelos exemplos que eu coloquei aí, elas são semelhantes na escrita e na pronúncia,
No entanto, o sentido, o significado é totalmente diferente, tá bom? Não esqueçam disso, gravem aí na cabecinha de vocês, tá? Vamos seguindo? Vamos agora para os homônimos ou palavras homônimas. Vamos ao conceito, queridos? São palavras que têm a mesma pronúncia, mas significados diferentes. Como assim, professora? São palavras que são escritas da mesma forma. Não tem nenhuma mudança de letra, vogal, consoante, nada disso. Elas são idênticas, mas com uma ressalva, com uma observação. Elas vão ter sentidos diferentes. E as palavras homônimas, elas vão apresentar 3 tipos. Temos os homônimos perfeitos, os homófonos e os homógrafos. Esses 3 tipos nós vamos aprender no próximo slide. Vamos lá? Então, prestem atenção aí. Eu trouxe essa tabelinha para vocês que mostra os tipos de homônimos ou os tipos de palavras que são homônimas, tá? Nós temos aí o primeiro tipo, que são os homógrafos, tem a mesma grafia, a mesma escrita e som diferente, ok? Leiam comigo o exemplo. Eu começo a trabalhar em breve. Segundo exemplo, o começo do filme foi ótimo, foi maravilhoso. Percebam que a palavra começo, ela se repete nessas 2 orações, nesses 2 exemplos. Só que o primeiro, eu começo, se refere a um verbo. A palavra começo se refere a um verbo, o verbo começar. Eu começo, tu começas, ele começa e assim por diante. Já a segunda palavra, o começo, perceba que muda a fala, muda a pronúncia. O começo. Essa palavra começo não é verbo, nesse caso, se refere a um substantivo, o início, o começo do filme. Então, percebam aí pelo exemplo, caros alunos do 6º ano, que a palavra é idêntica, não muda nenhuma letrinha. No entanto, a pronúncia e o significado são totalmente diferentes, tá bom? Vamos para o próximo. O próximo, nós temos aí grafia diferente e mesmo som. Ou seja, a escrita vai ser diferente, mas a pronúncia, a forma de pronunciar a palavra vai ser a mesma. Vamos ao exemplo? A cela do presídio está, lotada. Isso é muito comum, né, no nosso país. Segundo exemplo, a cela do cavalo está velha. Então, prestem atenção aí na palavra cela. No primeiro exemplo, cela vem com a letra C. Se refere a cárcere, se refere a prisão, se refere a local onde ficam prisioneiros, onde ficam pessoas que estão cumprindo a sua pena. Na segunda palavra, que se refere à cela, nós temos um objeto que é utilizado para montar a cavalo, né? Para que você sinta-se mais confortável lá no balanço do cavalo, é necessário o uso de uma cela, com S, tá bom? Vamos para os homônimos perfeitos. Mesma grafia e mesmo som. Percebam que essa palavra perfeitos já diz tudo, né, gente? É perfeito, tanto em relação à escrita quanto em relação à pronúncia. Vamos ao exemplo? Vou pegar dinheiro no banco. Segundo exemplo, o banco da praça quebrou. Percebam que a palavra banco se repete 2 vezes aí, né? Uma vez em relação ao banco instituição, Banco Santander, Banco Itaú, Banco do Nordeste, Banco do Brasil, aquele lugar que se refere à instituição de dinheiro. E o segundo exemplo, o banco se refere a um objeto, onde você senta, onde você transporta, onde você leva, e pode ser de vários tipos, de alumínio, de madeira, de cimento, de concreto, e assim vai. Então, percebam que a palavra banco
tanto no primeiro exemplo quanto no segundo, são escritas da mesma forma e são pronunciadas da mesma forma também, tá certo? Isso caracteriza, isso configura que essa palavra banco é um homônimo perfeito, ok? Entenderam? Espero que sim. Aqui eu trouxe para vocês o Armandinho, que é um personagem muito legal de tirinhas e histórias em quadrinhos. E eu queria ler com vocês, eu peço que vocês leiam comigo também aí, da casa de vocês, essa tirinha que eu acho muito legal. Armandinho está lá, né, com a plaquinha, e nessa plaquinha tem: vendo o pôr do sol. Um adulto se aproxima do Armandinho e pergunta: quanto quer pelo sol? Ou pelo pôr do sol? Armandinho vira-se, né? E responde: ah, não está à venda. Estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. Como assim, professora? Não entendi. Gente, o Armandinho, ele estava com uma plaquinha para não ser incomodado. Olha, eu tô aqui vendo o pôr do sol, tá? Ninguém me incomoda, não. E aí o adulto se aproxima e confunde a palavra vendo, que está aí, ó, com o verbo vender. Então, a palavra vendo é uma palavra homônima, é um homônimo. Por quê, professora? Essa palavra, ela pode estar associada a dois verbos. O verbo ver, de enxergar, e o verbo vender. Exemplo: eu estou vendo vocês. Olhando, observando. Segundo exemplo, eu vendo joias. De vender. Então, percebam que a palavra vendo, da forma que está escrita aí, ela se refere a enxergar, a ver, a visualizar. Mas o adulto não entendeu assim. Pensou que o Armandinho estava tentando vender o pôr do sol. Isso não é possível, né, gente? Vamos para o próximo. Aqui nós temos duas palavras. Nessa lateral esquerda de vocês, nós temos aí concerto musical. Concerto com C. E na lateral direita, nós temos concerto de televisões. Concerto de TVs com S. Então, percebam que a palavra concerto, ela também é uma palavra homônima, só que com C, ela se refere a musical, a espetáculo, a show. E com S se refere a consertar alguma coisa. Eita, minha blusa rasgou. Preciso levar para fazer um conserto na costureira. Se é um conserto, se é um reparo, essa palavra conserto será escrita com S, ok? Então, é isso. Vamos para o próximo slide. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Essa nossa aula é uma aula inicial. Espero que vocês tenham gostado. Estou à disposição. Anotem aí as dúvidas que vocês têm sobre esse conteúdo e sobre conteúdos anteriores que nós já vimos, porque nas nossas videochamadas nós estaremos conectados, retirando todas as dúvidas e matando a saudade, nem que seja virtualmente, né, meu sexto? Super beijo para vocês. Até a próxima aula. Fiquem com Deus, estudem e tenham uma semana maravilhosa na presença do Senhor, ok? Tchau para vocês.